Amados amigos, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Mais uma vez dirijo-me a vocês com muito respeito, com muito amor fraterno, com desejo ardente cada vez mais forte de vê-los nas fileiras do Cristo verdadeiro, do Filho de Deus verdadeiro, daquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para tomar sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, todos os nossos erros. Amados irmãos, amigos, hoje eu me preparei, estudei este ensino para que muitas dúvidas existem. E hoje nós temos um padre no YouTube que fala muito contra os cristãos, aqueles que eles chamam de protestantes. Mas já disse uma vez, e muitas das vezes se faz necessário que eu repita, pelo assunto que vai ser abordado, que os protestantes surgiram após a aceitação de Jesus Cristo pelo padre que reformou a igreja, não é? E dela saíram muitas outras igrejas, muitas outras saíram desta conversão, deste padre, e até os nossos dias, hoje estas igrejas ainda têm muito elo, muita ligação, porque elas se reformaram e aboliram a escravatura, mas ainda continuam, não é, com alguns dogmas, com algumas maneiras de proceder do catolicismo. Nós temos a igreja luterana, a igreja episcopal. Estas igrejas saíram, por isso eles chamam de protestante, porque protestaram contra os inúmeros erros e procedimentos da igreja católica. Como sempre digo, nós não temos nada contra os católicos, os nossos irmãos católicos. Nós, ao contrário, oramos, buscamos em Deus o perdão, o esclarecimento, a visão, não é uma visão que veja, uma audição que ouça a verdade, e sempre desafiamos a leitura bíblica. E então eu pensando ontem, lembrei-me de Paulo. Paulo, muita gente diz que ele era romano, mas ele não era romano. Paulo era judeu. Mas servia ao exército de Roma. E seu primeiro contato na Bíblia, primeira vez citado na Bíblia, é quando ele é um dos assistentes, dos cooperadores do apedrejamento de Estevão, o servo do Senhor. Foi morto a pedradas e ele assistiu. Ele assistiu a tudo compassivamente, sem nada fazer. E em tudo isso vejo acentuamente a religiosidade. Porque passando e observando os objetos dos cultos, encontramos um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente sobre este Deus desconhecido que eu irei lhes anunciar. Estas foram as palavras de Paulo para os atenienses, numa das suas viagens evangelísticas. Está em Atos, capítulo 17, versículo 23. É desse Deus, irmãos católicos, que eu quero falar para vocês. Desse Deus desconhecido para vocês. Porque vocês dizem, eu sou católico, mas não sabem por que são católicos.
Eu sou espírita, mas na maioria não sabem porque são espíritas. Porque não conhecem a Bíblia, não sabem o caminho dos seus sinais. É preciso conhecer para no abismo não perecer. Este texto relatou muito fartamente. E não precisa ser tão inteligente para se falar a um Deus desconhecido. Tinha imagem de todos os deuses gregos. O catolicismo é fundado na mitologia grega. Só que eles transformaram, porque viram que o cristianismo era realmente pregado, vivido, e a cada vez mais seu numeral aumentava. Porque o povo deixou de ser aquele animal, aquele cavalo, que só atende pelas rédeas, tem um troço assim nos olhos, que eles não vê os lados, só veem a frente. Ontem eu fui fazer um exame de vista, e o camarada me botou diante de uma máquina. E nessa máquina tinha uma porção de luzinhas acendendo sem controle. E eu, com um objeto na mão, todas as vezes que via a luzinha, tinha que tocar. E era de um lado, era do outro, era em cima, era embaixo, era no meio, ele pulava. Eu acho que a maioria das pessoas já fizeram esses exames. E no final eu perguntei para quem me examinava: meu amado, para que serve isso? Para ver o seu ângulo de visão em todos os seus 360 graus. Aliás, os 190, né? Desculpe, 190 graus. E eu lembrei-me do apóstolo Paulo. Ele também era cego. Mas espera aí, ele não tinha visão, ele não viu ver apedrejamento do Estevão? Viu sim. Ele tinha visão, mas não via, porque a visão dele era material. Ele só via o que estava à sua frente. Assim mesmo são vocês. Vocês só veem, só sabem aquilo que está à sua frente. Antigamente, até 1950, 60, não lembro bem agora, do Papa João 23, as missas eram rezadas em latim, para que ninguém entendesse. Para que ninguém entendesse o que eles estavam dizendo. As Bíblias, por eles, mais uma vez vou lhe dizer, eram presas, escondidas. Essa semana eu vi o padre Paulo, né, muito eloquente. Olha, rapaz, quando ele fala, eu fico emocionado. O cara tem uma maneira meiga, doce, fácil, de convencimento que é impressionante. Ele usa teologia, sociologia, psicologia, o que você pode imaginar. Ele é hábil, é um homem fora de série. No dia que aquele padre se converter, como aconteceu com Martim Lutero, vai ser um fenômeno na mensagem de Deus e muitas pessoas vão ser salvas por ele. Ele dizendo: porque eu não sou católico. Eu um dia desse mandei uma mensagem algum tempo atrás, eu acho que os irmãos já ouviram: pastor, por que o senhor não é católico? Isso foi uma criança que me fez uma pergunta há uns 20 anos atrás. Eu não era pastor, eu era um membro de igreja. E eu fiquei pensando. Depois eu li um livro, uma senhora, eu falando do evangelho para ela me deu um livro de um padre que havia escrito: porque não sou católico. Ou melhor, porque não sou evangélico. Eu não lembro o nome do autor agora. Mas aí eu escrevi um livro: pastor, por que o senhor não é católico? Escrevi respondendo aquilo que o padre havia dito naquele livro dele. E distribuí, imprimi 1000, ainda consegui vendi 500. 500, depois eu disse: sabe de uma coisa, não vou mais vender, vou dar. E dei, o restante eu dei tudinho. Depois escrevi: pastor, por que o senhor não é espírita? Dei tudinho, ainda tem alguns aqui para dar, e vou dar tudinho, não vendo mais. Estou escrevendo agora a segunda edição, com mais detalhes, com mais versículos, agora na Bíblia Católica, porque toda a mensagem é na Bíblia Católica. Todos os versículos que eu ler aqui, você procure na Bíblia Católica,
que tem, muitas das vezes com palavras diferentes, porque eles usam termos que a pessoa menos culta não tem entendimento. É por isso eu sou o mais claro que é possível. Na maioria das vezes, quando são palavras entendíveis, eu ponho como está escrito na Bíblia deles. Mas se você procurar um dicionário, procurar alguém que tem um nível superior, ele poderá lhe explicar. Portanto, meu amado, serei o mais rápido, mais claro possível. Irei lhes falar também, para que vocês conheçam o homem que foi o apóstolo Paulo. Tendo como base este registro da Bíblia, a primeira menção ao nome de Paulo está no capítulo 7, versículo 58 do livro de Atos dos Apóstolos, justamente, não é? Quando as vestes de Estevão, após ser apedrejado, são lançadas aos pés de um jovem. Quem é esse jovem? Veja a mão de Deus como trabalha, e vai trabalhar na vida desse padre. Vai trabalhar na vida desse padre Paulo e de tantos os outros que estão falando aí. Vem de muitos anos, porque tem o tempo de Deus. Isso acontecerá no tempo de Deus. Eu não creio que este padre vai cair no abismo que ele prega. E muita gente que segue os que ele ensina também irá cair ouvindo essa mensagem de Deus. Porque é para você, para lhe despertar, para você ler a Bíblia católica e deixar se afastar, porque aqui a própria Bíblia manda dizer isso para você. A Bíblia católica, não é a evangélica, embora que esteja também na Bíblia evangélica. Amém? Então, ele apedrejado e foi lançado aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo de Tarso. Ele era nascido em Tarso. Amém? Este era o nome de Paulo, antes de ser Paulo, porque ele passou a ser Paulo após cair do cavalo. Observe, vamos fazer uma analogia. Ele ia montado num cavalo. O cavalo ia para onde ele mandava. E ele ia antes, como Saulo, para onde o inimigo de Deus mandava. Ele era um animal, como muitos que não lêem a Bíblia, que não conhecem o Cristo Salvador verdadeiro, que não sabe o que é ser um verdadeiro cristão. Cristão é aquele que segue fielmente a Jesus Cristo. Se não é fiel, não serve a Cristo. Está na igreja. Você pode condenar pastores, você pode condenar quem quer que seja, mas não pode condenar aquele que realmente é fiel à palavra de Deus. Sujeira existe em toda a humanidade, desde a sua fundação dos tempos. Começou por Adão e Eva. Ninguém pode negar. Mas não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para servi-lo em espírito e em verdade, com fé, no espírito e não na carne. Na carne, antes, quando no Éden, Adão e Eva o adoravam em espírito e carne e tudo que tinha direito. Depois do pecado, nós só devemos adorar ao verdadeiro Deus em fé, em espírito e em verdade, que é Jesus Cristo. E quando a Ele falamos, conversamos em oração, nós temos que usar em nome do teu Filho Jesus. É uma das ordenanças de Deus. Este homem chamado Paulo se converteu e de perseguidor passou a perseguido. Então este Saulo, que hoje é o Paulo, agora já convertido, ele era hebreu, como falei, descendente da tribo de Benjamim. Seus pais lhe deram o nome do homem mais importante desta tribo, o rei Saul, e Saulo é a versão latina de Saul. Saulus, em latim, Saulo em português. Paulo volta a ser mencionado no capítulo 9 de Atos, que trata da sua conversão. E a partir do capítulo 13 deste livro, Saulo passa a ser chamado
Paulo. Paulo, o servo de Deus, que escreve cartas a todas as igrejas em que ele teve a oportunidade de passar. Mas ele não escreveu para os romanos. Por que ele não escreveu para os romanos? Ou escreveu? Escreveu, sim. Ele escreveu aos romanos. Escreveu para os romanos a sua carta. E nesta carta haverá alguns versículos escritos na Bíblia católica que irão condenar o catolicismo que pregam por aí. Porque eles eram o poder. O padre Paulo disse na sua live que eles guardaram a Bíblia, né? Eles guardaram a Bíblia durante esses 2000 anos e que os cristãos que hoje pregam a Bíblia como ela deve ser pregada, não é? Agora são convertidos após a sua edição e que essa Bíblia, nós talvez acreditássemos que ela caísse do céu já com zip e tudo, já encadernada e com zip e tudo. Não, reverendo padre, com muito respeito à sua sabedoria, à sua inteligência, à sua posição, muito respeito mesmo. Jamais lhe faltarei com respeito. Primeiro que você tem dado de ser meu filho. E segundo, que você não conhece a Bíblia. Desculpe, o senhor não conhece a Bíblia. E um dia o Espírito Santo de Deus irá tocar no seu coração. E o senhor será transformado em poder de Jesus Cristo. Irá pregar este evangelho de Jesus, puro, santo e imaculado. É preciso conhecer para no abismo não vir a cair. Paulo volta a ser mencionado, como disse no capítulo 9 de Atos, sua conversão, não é? Caindo do cavalo, torna-se o centro de toda a narrativa, até o capítulo 28, quando termina o livro. Observe que ele serviu para quase todo o livro de Atos. É muito importante que conheçamos a Bíblia. Por isso, meus amados, é que a Bíblia não existia. Aqui no Brasil já foi dito, mas eu tenho que repetir porque faz parte do assunto. Até 1900, a década de 30, era proibido, as Bíblias eram queimadas. Eu me lembro, eu era criança, que tinha um bispo aqui por nome de Sardinha, não sei o que é Sardinha, que meu pai era policial, e muitas das vezes foi atrás dos cristãos para não ter reunião, não é? E queimavam as Bíblias. Os Xangôs, quando destruíam os Xangôs, me lembro, os terreiros de Macumba, a polícia ia e destruía tudo. Isso na década de 30. Na década de até 40, ainda existia isso. Então, meus amados, é preciso que nós tenhamos conhecimento, mas nós não tínhamos, porque nos era negado esse direito. Nós só sabíamos de Deus aquilo que eles queriam. Eu também era um de vocês, eu fui católico, eu ajudei missa. É preciso conhecer. Em tudo nós temos que conhecer. O padre realmente, ele sempre diz nas suas lives, sou psicólogo, sou teólogo, sou isso, sou aquilo. Eu sei que o senhor é um homem altamente inteligente, muito sábio, como o senhor tem muitos outros padres, mas também tem muitos cristãos. O senhor disse que nós condenamos o senhor e chamamos de pedófilos. Não. É a imprensa. Se algum pastor disse isso, ele não devia ter dito. Isso é problema da sua doutrina. Isso é problema dos senhores, não é problema nosso. O nosso problema é pregar o evangelho verdadeiro, puro e santo, como está na Bíblia católica, como está na Bíblia cristã. Porque a sua Bíblia não é cristã. Até os senhores, desde o Papa até o padre mais recente, formado, se converterem. Vai ser muito difícil, porque nós já estamos no período das dores. E é o princípio, a preparação para a grande tribulação.
Isso é bíblico, está acontecendo. Por que estou dizendo isso que está acontecendo? Porque os sinais que a Bíblia católica nos mostra, nos diz isso, que estamos nos princípios das dores, na preparação para a grande tribulação. Paulo foi um instrumento aos pés de Gamaliel. Ele foi educado por Gamaliel, renomado mestre judaico de Jerusalém. Pertenceu à facção religiosa dos fariseus, que no seu tempo era quem cumpria a lei de Moisés e o modo de culto do Antigo Testamento. Porém, Paulo não era rabino. Chegou a ser membro do Sinédrio, importante cargo entre os judeus, e se tornou o maior perseguidor da seita dos nazarenos, como eram conhecidos os seguidores de Jesus. Era o maior inimigo dos cristãos. Saulo. Paulo, um dos perseguidos, em nome de Jesus. Esse padre também vai se converter. Esse padre, um dia, eu espero que antes de eu morrer, ele aceite Jesus como Salvador. Após participar de forma passiva do apedrejamento de Estevão, Paulo recebe das autoridades para fim de exterminar, de acabar com esta seita. Parte então para Damasco, capital da Síria, onde haviam se refugiado alguns cristãos, entre eles Ananias, que depois vai lavar os olhos dele e vai abrir os olhos dele, porque, como eu lhe disse, ele tinha visão, mas ele não via, como você vai ver se ler a Bíblia, esses capítulos que eu cito aqui. A Bíblia é católica, não leia a cristã. Não leia a Bíblia cristã, procure na Bíblia católica. Os livros, os versículos, as palavras que você não entender, procure alguém para lhe explicar. Mas alguém que tenha visão, não que seja cego fisicamente, espiritualmente. Alguém que tenha visão, que ele irá lhe explicar. Então, se tornou o maior perseguidor, não é? Ele era um grande homem, era um sábio, era um erudito. O cara era realmente um cancão de fogo, como muitos hoje são. Há alguns tempos atrás, eu me lembro, 1950, 60 mais ou menos, eu andei pelos interiores aqui em Pernambuco e vi algumas igrejas queimadas, e eu perguntava, quem mandou fazer aquilo ali? Mas foram os camaradas que chegaram e incendiaram as igrejas. Depois, com o tempo, eu vi saber que era um pregador do catolicismo que andava pelos interiores. Mas para eles não era crime. Nem responder processo, hoje responde, mas antigamente não respondia. Não respondia. Eram autoridades supremas, depois do governador, depois do imperador, eram eles que mandavam. E você ainda hoje, você nota tem uma cerimônia de grande envergadura no país, está lá um dos representantes maiores. Ainda hoje tem poder. Mas hoje não tanto quanto. Porque se assim fosse, eu não estaria fazendo essa live verdadeira, de coração, dentro da razão, para vos esclarecer. Chegando à Síria, aliás, antes, né? Vamos para antes. Parte para Damasco, capital da Síria, onde haviam refugiado alguns cristãos, entre eles Ananias. Paulo tem uma visão de Jesus no caminho de Damasco e uma imediata conversão. Caiu do cavalo, abriu-lhe a visão. Agora, ele não foi criando mais um cego com as vendas para olhar só para frente. Agora ele foi guiado. Agora era ele o cego.
Agora ele não via mais na frente nem dos lados. Não via mais em direção nenhuma. Aí chegou até Ananias. Chegando à Síria, né, procurou Ananias, porque Deus lhe deu a visão. E então, o que aconteceu? Ele foi batizado por Ananias. E de perseguidor passa a ser perseguido, como já falei. E é levado para Cesareia. E em seguida para Tarso, sua cidade natal, onde fica até ser chamado por Barnabé, que o leva para Antioquia. Começa o ministério do apóstolo Paulo. Começa o ministério do apóstolo Paulo. Paulo estava aprovando um assassinato. Saulo perseguia a igreja. Daquele dia em diante estabeleceu-se a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Só os apóstolos que se aguentaram. Em Atos, capítulo 7, versículo 58, me diz: e arrastando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Paulo. Por que eu estou repetindo isso? Porque nós iremos chegar a um momento em que teremos uma infinidade de deuses. Infinidade de deuses em Atenas. E Paulo, em um espaço está vazio. E neste espaço, que não tem nenhum Deus, ele vai pregar. E eu vou mostrar para vocês por que não se deve ter imagem, por que não se deve se ajoelhar, por que não se deve orar, por que não se deve, em momento nenhum, invocar imagem e esculturas em seu lar ou em qualquer lugar que se encontre. Ouça essas mensagens até o final, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ele foi levado para Antioquia. Era um lugar de profetas e mestres. E tornava-se um centro missionário, a partir do qual Paulo é enviado em sua primeira viagem missionária. Ao todo, 3 viagens missionárias Paulo fez. Em Atos capítulo 7, 58, mostra-nos, não é? Para fora da cidade a apedrejaram. Como foi lido, eu voltei porque para repetir isso, apedrejaram na frente dele. Na frente dele, depois pegaram as roupas, jogaram nos pés de Paulo. Saulo, então, depois que ele se converte, que é Paulo. E então ele chega à Grécia, a Atenas, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. O altar. Você sabe que nos nossos dias tem todos os santos, né? Parece que é 2 de novembro, se não me falha a memória, é 2 de novembro. Todos os santos. Até Satanás está naquele do Todos os Santos. Porque tem muita gente que adora ele. Todos os santos. Está lá. Esse é que eu vou pregar. Esse é que eu quero lhes falar. E é deste que eu estou lhe lembrando que o apóstolo falou. Agora imagine nos nossos dias, se Paulo pudesse ressuscitar e ver uma imagem num templo, São Paulo, olha para aí. Eu acho que ele ia quebrar tudinho, ia destruir. Porque as igrejas, os templos destruídos, não eram os cristãos, não. Porque os cristãos pregam amor, pregam renúncia, fraternidade. Não eram os cristãos, eram os visigodos, eram os
tártaros, os bárbaros e muitos outros que talvez não tivessem ainda esses nomes. A Bíblia cita alguns nomes. Esses sim. E aqueles anticristãos que destruíam. O cristão não destruía. Ao contrário, como nos nossos dias. Existem grupos que, se pudessem, nos exterminavam. Por quê? Porque nós combatemos a corrupção, a ladruagem, a bandidagem, a prostituição e muitas outras coisas. Porque tudo tem regras, tudo tem ordem. E tudo que é feito neste campo não tem ordem, nem regras. É tudo à vontade da carne e do corpo. Portanto, precisamos conhecer para no abismo não perecer. Nesse tempo, quero bem fixar, na segunda viagem missionária de Paulo, já sem a companhia de Barnabé, que antes ele andava acompanhado, dando respaldo na sabedoria, no entendimento, enquanto lhe era realmente fortalecida a visão cristã, não é? Muda o curso da história. O roteiro da história vai mudando a proporção que ele vai crescendo na fé, a proporção que ele vai se santificando na fé. É preciso conhecer para não vir a perecer. Ele andou pelo Mediterrâneo todo, na segunda viagem, na terceira viagem. Na viagem, ele sempre fazia coisas impressionantes. Paulo tinha uma visão que aconteceu em Troade, onde um varão macedônio lhe diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Este evento dá origem à entrada do evangelho na Europa, porque tudo isso acontecia na Palestina e no norte da África. Agora ele atravessa o Mediterrâneo. Agora ele vai para a Europa, onde fica Roma, onde fica o Estado de Roma. Onde fica o Estado de Roma, não é? Então ele entra, ele começa em Samotrácia, Neápolis, Filipos, Tessalônica e Bereia. A cidade de Bereia, muitos se converteram, mas disseram: eu não acredito na tua palavra, eu quero saber onde é que está escrito. E examinavam as escrituras. O povo não era cego, o povo tinha visão espiritual e humana, carnal. Quero examinar. O povo de Bereia examinava e não aceitava só a palavra. E era comprovado, como nós comprovamos, não é? Como nós comprovamos na nossa Bíblia. E na Bíblia católica. A Bíblia católica ainda não é cristã. Ela só será uma Bíblia cristã quando os senhores e irmãos católicos passarem a cumpri-la integralmente. Aí será uma Bíblia cristã. A não ser, será uma Bíblia católica. A Bíblia cristã é daqueles que realmente cumprem a Bíblia católica. Amém? Na Grécia, Paulo visitava Atenas, Coríntios, Acaia e Concreia. Contudo, o objetivo deste será o acontecimento de Atenas, a capital. Eu estive lá, é linda, muito bonita mesmo. Berço da civilização ocidental e do nosso modo de pensar. Eles formaram o caráter, a dignidade e a honra da maioria dos povos. Paulo viveu no primeiro século da era cristã. O Império Romano dominava, estava no seu apogeu, fazia o que queria, dominava tudo, dominava do Atlântico até o rio Eufrates, de Londres ao norte da África. A Grécia clássica de Sócrates, Platão e Aristóteles, da democracia de Péricles. Não existia mais
depois da morte de Alexandre, o conquistador macedônico, e do esfacelamento do seu império. Os romanos dominavam tudo, assumiram o controle de tudo, incorporavam a sua cultura grega. Vejam bem, incorporavam a sua cultura grega, mesclada à cultura dos outros povos que ele conquistava. E esse caldeirão cultural dava-se o nome de helenismo, com certa prevalência ao modo de pensar dos gregos, que em Atenas não faziam outras coisas a não ser lembrar dos seus grandes pensadores e dos seus deuses. Os romanos não tinham dificuldade em assumir alguns desses deuses gregos, desde que mudassem seus nomes para os nomes romanos e os incorporavam à sua mitologia. Esta é a verdade. Como viram que o cristianismo crescia, o homem, imperador de que? Romano, desclassificou, excomungou todos os deuses de todas as nações. Agora, o Deus de valor era o Deus de Cristo. O Deus de valor agora era o Senhor. O modo de vida romano era muito próprio, afinal, eram conquistadores. Contudo, assumiram correntes de pensamento filosóficos gregos, com grande destaque para o estoicismo, corrente filosófica que será aplicada mais à frente. E neste cenário que Paulo se insere na sua rápida e importante passagem por Atenas. Paulo, além de pregar nas sinagogas, vai agora à praça principal de Atenas, onde é ouvido por filósofos epicureus, estoicos, que o convidavam ao Areópago, onde tinha esse lugar dos deuses, lugar onde encontravam e se reunia o Supremo Tribunal de Atenas. Ali Paulo faz o seu discursos para os filósofos gregos e fala do Deus desconhecido e fiel à sua prática de se fazer tolo para com os tolos e de sábio para com os sábios. Paulo completa seu discurso fazendo menção à ressurreição dos mortos. Este é o cristianismo de Deus. Ele era centurião romano, agora Senhor absoluto, no Espírito, na verdade da palavra de Deus. Meus amados, por isso desafiamos, leia, faça como aquele povo de Bereia, examine, não se deixe levar pelo que o pastor diz, não se deixe enganar pelo que o pastor diz, não se deixe ludibriar pelo que o pastor diz, mas também tudo isso não se deixe ser usado pelos padres, porque estão lhes enganando, estão lhe levando para o caminho do Hades, e o Hades não foi feito para você. O Hades foi feito para aqueles que não querem o Senhor Jesus na verdade e na vida. Jesus fez o paraíso para você. Jesus fez o céu para você. Esta terra já está exterminada. Descerá do céu a nova Jerusalém, onde você, cristão, irá habitar em nome do Senhor Jesus. Paulo em Atenas merece algumas considerações. Primeiro, a menção ao Deus desconhecido. Conta a lenda que o poeta Epimenides, 600 anos antes de Cristo, acreditava em apenas um Deus. E segundo, conta Diógenes Laertius, quando houve a praga em Atenas, fizeram-se muitos holocaustos para apaziguar
a fúria dos deuses daquela enfermidade, que passavam de 30.000, foi quando lembraram o Deus único de Epimenides e o chamaram para que ele mostrasse como deveria adorar o seu Deus, para que seguisse os seus passos. E mandou, e ele ensinou, e ele mostrou, e muitos deles se converteram. É preciso conhecer para no abismo não perecer. Ovelhas no alto do aerópago, que estariam lhes mostrar o local onde esse Deus queria ser adorado. Vejam bem, preste bem atenção. O erro de adorarem deuses que não poderiam os ajudar em nada. Ele mostrando aquele povo, mostrou uma porção de ovelhas que estava no alto, do Deus único, não é? E não poderiam os ajudar em nada, e mandou que colocassem as ovelhas no alto do aerópago, que iriam lhes mostrar onde verdadeiramente estava Deus. E deveria ser adorado. Então, num ato místico, as ovelhas desceram o aerópago e andaram até um local onde não havia nenhum tipo de imagem. Entenderam, meu amado? Uma prova cabal. Cabal. Ali, os artífices construíram um altar. E como não sabiam o nome desse Deus, amando de Epimenides, talharam como Deus desconhecido. Talharam como Deus desconhecido. As ovelhas não tinham visão. As ovelhas não tinham espírito. As ovelhas não tinham noção. Mas o ser humano tem tudo isso dado por Deus. Não para ser aquilo que Ele não quer que você seja. Ele deu os caminhos, lhe mostrou para que você seguisse os seus passos e não caísse no abismo. É preciso vencer e não deixar-se ser vencido. É preciso conhecer para no abismo não perecer. Porque dele também somos geração, citação das obras de Cleanto e de Arauto. É preciso saber. É preciso conhecer. Como aquele povo que disse, não, quero saber onde é que está escrito. Está escrito na Bíblia Sagrada. Há uma grande lição em Atenas. Nós estamos vendo que até o cego pode ver. Até o surdo pode escutar. Se você pregar no poder e na força do Espírito Santo de Deus. Continuaremos, por causa do tempo, senão de um momento para o outro pode ser cortado. Mas ouça até o final, para que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer a sua luz sobre ti, e erga a mão sobre a tua cabeça, te dê paz, saúde, prosperidade, visão, audição, para que ouças, escute, para que vejas e enxergues, e encontres o caminho de luz, o caminho da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém.